Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e na videoaula de hoje vamos trabalhar com cálculo de limites e indeterminações. Nesta videoaula, vamos trabalhar com as expressões indeterminadas. Vamos explicar por que infinito sobre infinito é indeterminado, por que infinito menos infinito é indeterminado. Vamos também ver alguns exemplos e trabalhar com os cálculos de limite. Então, vamos começar com as expressões indeterminadas. Normalmente, dizemos que as seguintes expressões são indeterminadas: zero sobre zero, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, zero vezes infinito, zero elevado a zero, infinito elevado a zero e 1 elevado a infinito. O que isto significa? Vejamos, por exemplo, zero sobre zero. Sejam f e g funções tais que limite da nossa função f é igual a limite da nossa função g, quando x tende a em ambas, é igual a zero. Nada se pode afirmar, a priori, sobre o limite do quociente f sobre g. Dependendo das funções f e g, ele pode assumir qualquer valor real ou não existir. Exprimimos isso dizendo que zero sobre zero é um símbolo de indeterminação. Para comprovar o que foi dito, vamos ver dois exemplos. Exemplo 1. Sejam f de x igual a x elevado a 4 e g de x igual a x ao quadrado. Temos que o limite da nossa função f, quando x tende a zero, é igual ao limite da nossa função g, quando x tende a zero, que é igual a quanto? A zero, né? E o limite da nossa função f de x sobre g de x, com x tendendo a zero, é igual a limite de x à quarta sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero. Podemos simplificar aqui e vamos obter limite de x ao quadrado quando x tende a zero. E nesse caso, nós sabemos que vai dar zero. Vamos olhar para o exemplo 2. Sejam f de x igual a x ao cubo e g de x igual a 2 vezes x ao cubo. Nós temos que o limite da f é igual ao limite da g quando x tende a zero. Obviamente, isso é zero. E neste caso, o limite do quociente aqui dessas funções, da função f pela função g, quando x tende a zero, é igual a limite de x ao cubo sobre 2x ao cubo com x tendendo a zero. Observe que podemos simplificar o x ao cubo com x ao cubo. Vai ficar meio. Então, temos que o limite de uma constante, né, quando x tende a zero, aqui é a própria constante. Então, observe que no primeiro nós encontramos zero, aqui encontramos meio. Então, vamos ter que reescrever essa função para encontrar o seu resultado. Vocês encontrando limite de zero sobre zero, vocês vão ter que reescrever para tentar achar uma resposta. Vamos analisar agora alguns exemplos de cálculo de limites onde os artifícios algébricos são necessários. São os casos de funções racionais em que o limite do denominador é zero num determinado ponto e o limite do numerador também é zero neste mesmo ponto. Simbolicamente, estaremos diante de uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Exemplo 3. Calcule o limite de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. Lembrando, né? O limite de um quociente é o quociente dos limites. Então, teríamos o limite do numerador com x tendendo a 2. Obviamente, isso aqui vai dar zero. Olha. Ficaria 2 ao quadrado, 4, né? 4 menos 4, 0. E o limite de x menos 2 também dá zero, né? Ficaria 2 menos 2, que é zero. Então, teríamos uma indeterminação do tipo zero sobre zero. Então, para isso, vamos fazer alguns artifícios algébricos para reescrever a nossa função. Observe que x ao quadrado menos 4 pode ser reescrito como x mais 2 vezes x menos 2. Olha que maravilha! Agora temos o limite, né, de x mais 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2 com x tendendo a 2. Podemos simplificar esse x menos 2 com x menos 2 e vamos ter limite de x mais 2 quando x tende a 2. E aqui vai ser igual a 4. Então, tínhamos uma indeterminação do tipo zero sobre zero,
usamos alguns artifícios algébricos para encontrar o valor desse limite. Exemplo 4. Calcule o limite da função raiz de t mais 2 menos raiz de 2 sobre t com t tendendo a zero. Então, aqui vamos ter o limite do numerador de raiz de t mais 2 menos raiz de 2 quando t tende a zero. Observe que aqui vai ficar raiz de 2 menos raiz de 2, que é zero. E o limite de t quando t tende a zero, sabemos também que é zero. Ou seja, temos uma indeterminação do tipo zero sobre zero. A ideia é tentar reescrever esse limite. Então, para isso, vamos olhar para a nossa função e ver o que podemos fazer. Observe que aparece uma raiz aqui no numerador. Então, a ideia é tentar racionalizar. Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de t mais 2 mais raiz de 2. Então, observe que vamos ter o que agora no numerador? O quadrado do primeiro. Observe que esses carinhas são iguais, né? O que muda aqui é o sinal. Então, vamos ter ali o quadrado do primeiro, t mais 2, menos o quadrado do segundo. No denominador, temos t vezes essa parte. Então, aqui temos, olha, t mais 2 menos 2 vai ficar t. E embaixo, temos um t vezes essa parte toda. Podemos simplificar o t com t. Então, vamos ter limite de 1 sobre raiz de t mais 2 mais raiz de 2 quando t tende a zero. E isso, né, quando t tende a zero, vamos ter o quê? No denominador, vamos ter raiz de 2 mais raiz de 2, que é igual a 2 raiz de 2. Então, o limite desse carinha quando t tende a zero é igual ao limite da função dada no exercício quando t tende a zero, que é igual a 1 sobre 2 raiz de 2. Vocês podem racionalizar para encontrar uma outra resposta que terá o mesmo valor. Vamos ver agora a explicação das outras indeterminações. Normalmente, vocês não encontram essas explicações nos livros de cálculo. Então, vamos lá. Quando um número é dividido por infinito, o resultado é um número muito próximo de zero, mas não exatamente igual a zero. Será visto no decorrer do nosso curso de cálculo que o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito é zero. É só pensar, né, em um número qualquer dividido por um número muito grande. Isso vai ficar próximo de zero. Logo, intuitivamente, pode-se inferir que 1 sobre infinito é igual a zero. Então, vamos para a primeira indeterminação. Expressão indeterminada é infinito sobre infinito. Então, vamos reescrever esse infinito sobre infinito da seguinte forma. 1 sobre infinito dividido por 1 sobre infinito. Lembrando lá, né? Olha, nós temos uma fração dividida por outra fração. É só conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda, que vocês vão voltar a infinito sobre infinito. Temos também que 1 sobre infinito é zero, e 1 sobre infinito é zero. Então, aqui vamos ter uma indeterminação. Nós já vimos que 0 sobre 0 é uma expressão indeterminada. Agora, vamos para a segunda expressão. Expressão indeterminada, infinito menos infinito e infinito vezes zero. Colocando o infinito em evidência, vamos ter infinito vezes 1 menos 1, que é igual a infinito vezes zero. O zero pode ser escrito como 1 sobre infinito. E aqui vamos ter infinito vezes 1 infinito. E um denominador infinito. Ou seja, infinito sobre infinito, já sabemos que dá igual a zero, zero sobre zero, que é uma indeterminação. Portanto, infinito menos infinito e infinito vezes zero é uma expressão indeterminada. Expressão indeterminada de 0 elevado a zero. Existe uma longa discussão que não se pode dar uma resposta universalmente válida para 0 elevado a zero no cálculo de limites, onde a prática é considerá-lo como uma forma indeterminada. Em alguns lugares, vocês conseguem até encontrar a demonstração que isso é indeterminado. Tá? Aqui apenas vamos considerar como uma forma indeterminada. Expressão indeterminada é infinito elevado a zero. Então, vamos reescrever esse infinito elevado a zero como infinito elevado a 1 menos 1. Ok. Então, usando as propriedades ali de potência, nós temos infinito elevado a 1 sobre infinito elevado a 1. Beleza, infinito sobre infinito é igual a 0 sobre 0. Nós já vimos isso, que é uma forma indeterminada. Então, a nossa expressão infinito elevado a zero é indeterminada.
Expressão indeterminada, 1 elevado a infinito. 1 elevado a infinito pode ser reescrito como 1 sobre 1, que é 1, né, elevado ao infinito, que por sua vez é 1 elevado a infinito sobre 1 elevado a infinito. Então aqui vamos ter 1, né, propriedades de potência lá, né? 1 elevado a infinito menos infinito. Nós já vimos que infinito menos infinito é indeterminado. Então, 1 elevado a infinito não pode ser 1, também será indeterminado. Então é isso. Os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Sturt, a dissertação de mestrado do Diego Desante, Indeterminações, do Prof. Mate, em 2017, e o livro da Diva Cálculo A. Pessoal, um grande abraço e até a próxima videoaula.